bem, vamos trazer informações do Cruzeiro que venceu o Botafogo. Ô, Edu, foi uma atuação 10/10 do Cruzeiro. Goleiro pegando tudo, o ataque funcionando, o meio criando, aula de contra-ataque. 10/10 pro Cruzeiro no sábado? Não, eu sou mais exigente. Não foi 10 porque o goleiro foi o melhor, né? Mas ele tá lá pra isso. Claro. Foi até uma resposta do Milito ontem na coletiva, né? O goleiro foi bem, tá lá pra pegar. Mas, assim, o placar... E o do Cruzeiro pega demais. O do Atlético também, o Matheus Mendes tá... Não, mas o Cássio... Mas o Cássio... que ele fez lá no Newton Santos, cara, eu não vi um goleiro com uma atuação dessa. Na nossa época era atuação de DVD. O cara guardar, mostrar pros netos. E aí, Thiago, foi um 3-0, mas pelo que jogou o Botafogo também, o Botafogo não jogou mal não, cara. Eu acho que só valoriza... Lógico. O que o Cruzeiro fez, o feito do Cruzeiro. E bateu o líder do campeonato. Cara, era um jogo ali, se fosse 4-3, nenhum exagero, 5-3, 3-2, porque o Botafogo criou pra fazer gols, do meio pra frente o Botafogo fez um bom jogo, só que do meio pra trás sofreu demais e provou do próprio veneno. A gente já falava isso no pós-jogo, né? O Matheus Henrique falou no microfone de Itatiaia pro Rubens, que tava fazendo o jogo lá no Rio, que estudando o Botafogo ali, o Seabra passando as principais características do Botafogo, falava-se muito num time vertical. Botafogo rouba a bola com poucos toques, está dentro da área. Foi o que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro roubava a bola com 2, 3 toques, estava dentro da área do Botafogo e os gols saíram mais ou menos dessa maneira. Gol com saída de bola sem chutão, gol com contra-ataque, gol com ataque construído. Foi muito bem o Cruzeiro. E o Cássio eleito melhor em campo porque não deixou o Botafogo, que criou, fazer o seu golzinho. Ô Rubens Júnior, próximo desafio do Cruzeiro é o Fortaleza. Como já dissemos, o jogo não será em Belo Horizonte na próxima segunda-feira. Cruzeiro, com a sua gestão anterior de Ronaldo e companhia, vendeu esse jogo pro Grupo Metrópolis. Aliás, já estão vendendo ingressos pro jogo na próxima segunda-feira lá em Cariacica. Como é que fica a preparação do Cruzeiro para esse próximo compromisso? A torcida do Cruzeirão tá feliz da vida, hein, Rubinho? Um abraço, boa noite. Chega mais, Rubens. Boa noite, um abraço a você também, seu nome e seu bairro, Thiago Reis, ao Edu Panzi, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, alô Nação Azul, é o Cruzeiro chegando na Rádio de Minas. Finalzinho de folga para os jogadores, depois da boa vitória sobre o Botafogo, teve o domingo de descanso, também a própria segunda-feira, a reapresentação e o desafio contra a equipe do Fortaleza começa nesta terça-feira à tarde na Toca da Raposa, e o técnico Fernando Seabra, que vai ganhando a cada dia mais opções, mais alternativas para montar o time. E como, Thiago, a partida vai mesmo acontecer em Cariacica na segunda-feira, 21h, jogo de 6 pontos, o Cruzeiro, que teve bons resultados, tirando a derrota para o Palmeiras, vem de vitória sobre o Corinthians, sobre Grêmio, Bragantino, Juventude, Botafogo. E agora para esse desafio contra o Fortaleza, uma semana que promete muito para o técnico do Cruzeiro. E a diretoria chama e convoca para invasão em Cariacica na segunda-feira. O sócio torcedor tem informação através do site cruzeiro.com.br. O preço do ingresso tá fixado, né, a R$95. E pelas informações que temos das redes sociais, promete muito, quem sabe casa cheia no estádio Kleber Andrade. O Cruzeiro que começa amanhã a semana de preparação, uma terça-feira que também teremos outras informações aqui na Itatiaia, Thiago, com participação do próprio Matheus Henrique, mas o técnico Fernando Seabra com 35 pontos, quinto colocado, buscando se firmar nesse G4 e pode depender de alguns outros resultados também para conseguir, quem sabe, a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Seu nome e seu bairro. Ô Edu, a gente vê o Cruzeiro nessa crescente. Primeiro tem que destacar que o Fernando Seabra já tinha uma base consolidada, muito fruto do trabalho dele, da competência dele. Eu faço questão aqui de frisar, eu vejo todo mundo aí falando do Cruzeiro, elogiando o Cruzeiro, mas pouca gente fala do Seabra. Fala-se do Pedro Lourenço, que de fato investiu, do Alexandre Matos, que fez uma grande janela, mas nós temos que falar de Fernando Seabra, que segurou uma bronca de vestiário. Não é fácil você ter um time de repente de informação, tá comprando 10 milhões de um, comprando 8 milhões o outro, e você tem que segurar essa turma e fazer a turma render, e ele fez. E sabe as escolhas também, né? O Kaique e o Marlon, por exemplo, me parece que tá conduzindo bem,
deu uma chance ao Marlon agora, vejamos quem joga no próximo jogo. São situações que parte muito do gestor. E claro, conhecimento tático, né? Montagem da equipe, Edu. Pra falar do Seabra, você tem que voltar a casinha, né? Você tem que ir pra 2023. Se o Cruzeiro tá jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, tem muito do Seabra. Quando pega aquela equipe na reta final do Campeonato Brasileiro de 2023, e muita gente falava, Paulo Autuori pra cá, Paulo Autuori pra lá. O Paulo Autuori era o cara da gestão do vestiário, de apagar incêndio, de ir pro microfone, de assumir culpa, de assumir bronca. Mas o cara da parte tática, do dia a dia, dos treinos, das alterações nos jogos, era o Seabra. A melhora do Cruzeiro na reta final de 2023 deve ser ao Fernando Seabra, ao trabalho dele como técnico. Tanto que, numa entrevista, o Pedro Martins, que foi diretor do Cruzeiro, fala que o maior arrependimento dele e da gestão do Ronaldo foi não ter deixado o Fernando Seabra de 23 para 24. E arrependimento, e ele assume um erro de avaliação do trabalho do Aliás, ele assumiu agora como diretor do Botafogo, né? Exatamente, vai ser diretor do futebol, de futebol do Botafogo, outra SAF. Aí vem 2024, essa aposta errada no Larcamon, que não deu certo, e o Seabra volta, reassume o Cruzeiro com um time que não foi montado para ele, com jogadores de características diferentes. Ele foi adaptando, num primeiro momento ele tinha centroavante, perdeu o Dineno, coloca o Rafa Silva, pede o Rafa Silva, o Cruzeiro negocia o Papagaio, ele passa a jogar sem centroavante, com 2 jogadores rápidos pelos lados, monta um meio de campo com 4 atletas, com volantes acompanhando laterais adversários. No primeiro momento tem dificuldade, mas a coisa vai acertando, e hoje o Cruzeiro é um time certinho, organizado. Todo jogador sabe exatamente a função, entra jogador, sai jogador e desempenham perfeitamente a função. O Cruzeiro é um time extremamente bem treinado. E o Fernando Seabra, sem dúvida nenhuma, está entre os 3 melhores treinadores da competição até aqui. Dá para destacar o Arthur Jorge do Botafogo, o próprio Fernando Seabra. E aí você coloca na terceira colocação, ou entre os 5, outro qualquer. Mas para mim esses 2 são os melhores do brasileiro até aqui, Fernando Seabra e Arthur Jorge. Boa, Du. O Rubens Júnior tem um convidado especial, mas muito especial. A torcida do Cruzeiro gosta muito dele. Eu, particularmente, também gosto muito dele. Tem um carinho todo especial. O Rubens Júnior vai falar já já. E Novo Horizontino tá liquidando a fatura. 3-1 pro Novo Horizontino. Golaço de fora da área. Lindo gol do Novo. É o Vagninho, que era do Cruzeiro? Não consegui ver. Eu acho pela carequinha. Que a dupla de ataque é ele e Rodolfo. Já já eu confirmo quem fez o gol. Belo gol de fora da área. O Novo Horizontino, novo líder da Série B. Antes do Rubens Júnior e esse convidado especial, quero falar de um assunto importante, que é sobre plano funerário, sabe, gente? Falar da morte é verdade. Mas não pode falar, tem que falar, sabe por quê? Famílias e famílias se destroçam depois que o ente querido vai embora, porque na hora de pagar a conta ninguém quer. O cemitério quer fazer de um jeito, outro quer cremação, outro quer outro. Não! Tenha um plano funerário, faça o seu plano funerário em vida e deixe a sua família preparada. Você vai pagar o seu plano funerário no Monte Santo Cemitério Parque, com planos a partir de R$ 39,90 por mês. Todo acolhimento e dignidade, garantia de um jazigo exclusivo. Então ligue 0800 289 8888 ou acesse montesantocemiterioparque.com.br, montesanto.com.br, Monte Santo Cemitério Parque, 0800 289 8888. Era o Vagninho, não era? Acertou, miserável. Eu conheço uma carequinha brilhante na Série B, né, garoto? De canhota. Vagninhas Cruzeiro. Agora dando a vitória ao Novo Horizontino, 3-1 pra cima do Paysandu. Ô Rubens, mas eu falava do seu convidado, eu adoro esse cara, meu parceiro de futebol durante muito tempo, fizemos boas duplas de ataque. Tô falando do Samuel Rosa. Ele esteve hoje na Itatiaia. Entrevista é legal, cara. Hein? Deu uma entrevista legal aqui hoje. No Eduardo Costa. Ele é maravilhoso. Eu pude encontrar com ele antes do Rádio Sport, dei um longo abraço, um bom tempo, tá morando em São Paulo. Então tinha um tempo que eu não vi o Samuel. Que bom, pude dar um abraço caloroso. Lembramos dos tempos em que jogávamos as peladas, jogos, né? Não era nem o Skank tinha um time. E o Samuel rodava com o time aí por Minas Gerais e diversas vezes estive com ele em ótimos jogos com o Skank e hoje foi bom revê-lo. Agora, vamos falar de Cruzeiro com o Samuel Rosa, porque ele é um torcedor apaixonado, Rubens Júnior. Pois é, Thiago, tivemos hoje uma participação muito especial aqui na Itatiaia do Samuel Rosa, né? Vocalista do Skank, músico. Hoje, com a sua carreira solo também, sempre um cara, um cruzeirense daqueles e que vivencia o clube. Vamos trazer o Samuel Rosa falando sobre o que ele acha das chances do Cruzeiro
de ter título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem que segurar um pouco o entusiasmo, e o torcedor do Cruzeiro agora está tomado de entusiasmo depois de passar por um período de vacas magras, né? Nós passamos pelo pior período da história do time, então é natural que o Cruzeiro agora, o torcedor cruzeirense, se entusiasme além da conta. E é normal, isso é coisa de torcedor mesmo. Eu sou daqueles que pensam o seguinte, seria bom esse ano não ter que sofrer de novo na iminência de um rebaixamento, ótimo. Não é onde o Cruzeiro deve estar. O Cruzeiro é um time que sempre tem que brigar por título e tal, mas já estaria bom não ter que pensar em rebaixamento. Por outro lado, acho que também esse elenco do Cruzeiro tem que acreditar em título, sim. Eu acho que ele tem que acreditar que, sabe, o time tem que tomar um choque e levar a competição a sério, tanto a Sul-Americana quanto o brasileiro, e postular assim a candidatura de título, porque o futebol é a meia coisa, meio parecido com bicicleta. Ou você tá andando, voando, se você para, você cai. Então, assim, né, é aquilo. Ou o time tem aquela facção que tá brigando pelo título, então tem aquela facção que tá brigando para não cair. Então o Cruzeiro tem que pensar em título, sim, apesar de eu achar que ali uma Libertadores já estaria de bom tamanho. E agora Samuel Rosa comenta sobre Matheus Pereira, o craque do Campeonato Brasileiro, se merece ou não seleção brasileira, hein, Samuel? Olha, esse assunto seleção brasileira, ele está muito polêmico, né? Nós estamos vivendo uma época da seleção não muito boa, e eu já fico satisfeito do cara merecer estar no Cruzeiro, sabe? Porque o tamanho do Cruzeiro, o tamanho da sua torcida, a sua tradição, né? Mas eu acho que o Matheus Pereira hoje, ele é um cara que ele tem que ser olhado de forma diferente, né? Ele deu nova cara pro Cruzeiro, ele é o 10, aquele 10 que toda a torcida sonha ter. Então ele é um cara que, a continuar com esse futebol que ele tem apresentado, né? E conseguindo levar o Cruzeiro aí, né, mais adiante, tanto no brasileiro quanto na Sul-Americana, ele é um nome assim, eu acho, a ser cogitado para a seleção. Eu já vi muita gente que não joga nem metade do futebol do Matheus Pereira vestir amarelinha. Obrigado, Samuel Rosa, conosco aqui no Bastidores da Itatiaia. Eu tenho um recado para você. Você sabia que a Visa Mundo não trabalha apenas com visto norte-americano? Ela providencia seu visto para outros países também, como Canadá, China, Austrália, Nova Zelândia e muito mais. Para alguns países, contratando a Visa Mundo, você nem precisa ir ao consulado. Ela providencia preenchimento de formulário e organiza a documentação para você. Viaje tranquilo com todo o serviço prestado. Viaje pela Visa Mundo. Telefone WhatsApp 3309-9449. Reapresentação nesta terça-feira à tarde e uma semana cheia e livre para treinamentos na Toca da Raposa. Thiago. Valeu, viu, Rubens? Sempre bom ouvir o Samuel Rosa. Sempre bom ter o Samuel aqui na Itatiaia. E eu, particularmente, que eu tenho como amigo, muito feliz mesmo de poder ouvir o Samuel, que é um torcedor apaixonado, agora torcedor pé no chão. Tá todo mundo eufórico, brigando por título. Ele tá falando de passar, chega de rebaixamento, meio de tabela. A gente adora ouvir o Samuel. E o Samuel escuta a gente também, né, Thiago? Rapaz, muito legal. Ele tava ligado no pós-jogo. Ele tava acompanhando o pós-jogo sábado. Hoje, quando encontrei com ele, me disse que tá sempre acompanhando aqui em Itatiaia. Um abraço pro Juliano, tava com o filho dele, o Juliano também. Sempre nos acompanhando. Alô, Samuel Rosa! Obrigado, irmão. Beijo no coração.